Boa noite, pessoal! Estamos aqui iniciando mais uma semana de lives. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Para você que está assistindo essa live gravada aí no IGTV, se já tiver algum amigo palestrante, se você já conhecer, tiver no grupo em que tem vários outros palestrantes, já clica aí no aviãozinho ou clica em compartilhar, manda essa nossa live de hoje em que eu vou falar sobre logística. Então o que a gente aqui na Motivação Palestras tem de experiência a falar sobre logística de palestrantes para compartilhar com vocês. Esse é o nosso assunto de hoje. Cara, eu já vi muito problema acontecer por causa de logística, problema bobo acontecer por causa de logística. Eu já vi clientes ficarem pé da vida com palestrantes famosos por causa de logística. Eu já vi palestrantes famosos fazer coisas que eu nunca imaginaria que ele faria, positivas também dentro das logísticas, e eu vim aqui trazer essa experiência que eu vivo, essa experiência que é uma maluquice aqui dentro da Motive para você palestrante, para que você não cometa os mesmos problemas que eu vejo alguns palestrantes cometendo em relação à logística, para que você repita os bons exemplos que eu vejo palestrantes aqui na Motive fazendo e ganhe alguns pontos com clientes, ganhe alguns pontos com agências de palestrantes, assim como teve alguns palestrantes que ganharam pontos com a gente por causa de simples atitudes com logística. Então galera, vamos contextualizar, vamos começar esse negócio. Então se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falar aqui, ou alguma pergunta sobre algo que eu não falei, já vai deixando aí nos comentários. Então para começar aqui, antes de mais nada, vocês já pararam para pensar que vocês oferecem um serviço em que a pessoa paga para te ouvir, e além de pagar para te ouvir, a pessoa também paga para você chegar até ela? É meio maluco isso, não é? Saca só, é meio maluco, mas eu tava pensando como iniciar essa live, como compartilhar com vocês, como contextualizar essa questão da logística, mas aí eu comecei a pensar e falei, caramba, mas quando a gente tá em algum trabalho também, o nosso patrão, a nossa empresa paga pra gente chegar até lá. Eles não pagam vale transporte? É a nossa logística para chegar até o trabalho. Então, cara, apesar de ser maluco, é comum, mas o que não é comum é pagar um avião para que você chegue até o lugar. O que a nossa empresa paga é a passagem para a gente chegar até o trabalho no horário certo. É isso que eles pagam. Mas para quando uma empresa contrata um palestrante, ela em vários casos paga hospedagem, paga o ticket do avião, paga alimentação, paga um monte de coisa simplesmente para te ouvir 1h30. E eu devo imaginar a responsa que deve ser para você ter toda essa expectativa. Cara, eu acho interessante isso daí. Eu não sou palestrante, eu ajudo palestrantes a chegar até as empresas, mas eu fico imaginando como deve ser uma responsabilidade para um palestrante chegar numa empresa em que a empresa pagou para ele ir de ponta até a outra ponta do Brasil para ouvir esse cara. Deve ser uma responsabilidade muito grande e é gostoso, né? Eu vejo muitos palestrantes falando que amam essa vida, que amam viajar, conhecer o Brasil inteiro, conhecer pessoas novas. Eles amam fazer isso e inspirar pessoas. E uma das diversões é essa, você ter a oportunidade de conhecer vários lugares diferentes. Então eu fico vendo às vezes algumas fotos de palestrantes em hotéis de luxo, hotéis 5 estrelas. Tem o famosão, né, da Bahia, a Costa do Sauí, que é aquele super resort. Tem um super resort também em Atibaia, aqui em São Paulo. E eu fico vendo as fotos e eu acho aquilo maravilhoso. Deve ser muito legal viver passando por essas experiências. E tudo isso envolve a logística. O que é a logística? A logística é qualquer custo que o cliente, no caso uma empresa ou no caso qualquer outro contratante de palestras, tem com você para te levar até o local do evento. Então você pode morar na mesma cidade da empresa, vão haver custos de logística. A diferença é que os custos variam dependendo do local do evento. Os custos e a quantidade de itens dentro da logística varia dependendo da localidade do evento, né? Então o que é logística? É qualquer custo que o cliente tem para te levar até o local do evento. E o que compõe a logística? Vocês sabem? Hotel, transporte aéreo, né? Alimentação, hospedagem e qualquer outro custo que você tenha para poder chegar até o local do evento. Eu vejo alguns palestrantes, e aqui já fica uma dica, já que eu estou falando sobre itens da logística, já fica uma dica. Eu vejo alguns palestrantes
palestrantes querendo cobrar dos nossos clientes deslocamento dele da casa dele até o aeroporto. E aqui eu já quero te dar uma dica bastante importante, porque isso daí não acontece, isso não é padrão do mercado, tá, galera? Cobrar, por exemplo, seu táxi, seu Uber, da sua casa até o aeroporto não rola. Com a maioria dos nossos palestrantes, principalmente, nem os palestrantes famosos, nem os palestrantes estrelinhas, eles cobram da casa até o aeroporto. A logística toda começa do aeroporto para frente. Então, quando você chega lá na cidade do evento, o cliente vai pagar seu transporte do aeroporto até a empresa para fazer a palestra, talvez da empresa até o hotel, vai ter um motorista para te atender, mas nunca da sua casa até o aeroporto. Não cometa essa gafe e acaba te deixando com uma má imagem para a agência ou para a empresa. Isso não é legal. São esses os itens que compõem a logística: hotel, transporte aéreo, transporte terrestre, alimentação, hospedagem. E eu queria passar algumas coisas interessantes para vocês. Primeiro, assessor. Eu não sei se vocês aí que estão assistindo esse vídeo, eu não sei se vocês trabalham com assessores para suas palestras, mas tá aí uma questão que você precisa levar em consideração se contratar um assessor para trabalhar com você, ou se você já tiver um assessor e você já estiver fechando palestras, porque eu percebo aqui na Motivação Palestras que assessores na hora da logística acabam dificultando o relacionamento com o cliente, porque se eu não estou falando de um palestrante do nível do legado, se eu não estou falando com o palestrante do nível do super-herói, provavelmente o meu cliente ele vai ter resistência a pagar a assessoria daquele palestrante. Olha que curioso, você vê, toda live, todo vídeo eu repito sobre interesse, eu repito sobre método NIC, mas cara, pra mim tá muito claro que tá tudo relacionado ao interesse, tá tudo relacionado ao método NIC, é por isso que eu repito tanto. E você, se você assistir todos os nossos vídeos, se você ver as nossas lives, você também já tem essa clareza, já tá entendendo isso. Dá uma olhada, quando a gente fala do método NIC, nós temos 4 grupos de palestrantes do método NIC: nível do desconhecido, nível do progresso, nível do super-herói e nível do legado. Esses dois últimos, o palestrante do nível do legado e o palestrante do nível do super-herói, eles despertam uma quantidade gigantesca de interesse dos nossos clientes. Os clientes que correm atrás deles, eles não correm atrás dos clientes. E por acontecer esse fenômeno do cliente correr atrás do palestrante, não o contrário, o cliente, ele tende a fazer mais esforço para ter aquele palestrante no evento dele. Logo, se uma condição para eu estar no seu evento é levar o meu assessor, isso não se torna um problema. Mas olha quando a gente começa a falar sobre isso ali nos níveis mais baixos, o nível do super-herói, o nível do progresso ou o nível dos desconhecidos, principalmente o nível do desconhecido. Se eu sou um palestrante do nível do desconhecido e eu tenho um assessor, eu não aconselho você, palestrante que cobra menos de 10 mil reais pelas suas palestras, ter assessores. Tá aí, um nivelamento, para não falar nível desconhecido e ficar aberto para você. Será que eu estou no desconhecido? E aí, será que eu tenho assessor ou não? Se você cobra menos de 10 mil reais pelas suas palestras, a probabilidade de você estar no nível desconhecido é alta. E se você está no nível do desconhecido e tem assessor, é um erro. Porque olha a linha de raciocínio, eu sou um cliente e eu estou contratando um palestrante que cobra menos de 10 mil reais. Para mim, como especialista, agência, tá? Eu já sei que se o cliente está contratando um palestrante de menos de 10 mil reais, é porque ele está com pouco dinheiro. Isso é claro para mim. Toda vez que entra um cliente aqui falando que tem menos de 2 dígitos para investir em palestras, é porque ele está com a verba muito reduzida. Logo, se eu tenho um cliente que está com a verba reduzida e aquele palestrante que ele escolheu, que teoricamente cobra menos de 10 mil reais pela palestra, e esse cara tem um assessor, o que acontece? Eu vou ter problema, porque se eu já estou com a verba baixa e aquele cara tem um assessor, quer dizer que eu vou ter custos com logística maiores. Se eu ia pagar uma passagem de avião, agora eu tenho que pagar 2. Se eu ia pagar uma hospedagem, um quarto de hotel, agora eu vou ter que pagar 2. Se eu ia, de repente, pagar alimentação para um, agora eu tenho que pagar alimentação para 2. Todos os custos com logística dobram. Então, se você é um palestrante do nível do desconhecido, iniciante do nível do progresso, eu te aconselho a não ter assessor, porque isso pode dificultar os fechamentos da sua palestra. Pode ser que você até consegue chamar atenção, pode ser que você até consiga despertar interesse, mas quando você estiver em vias de fechar a palestra e o cara perguntar onde você mora, o que vai ser necessário, quais são suas preferências de logística, e você falar, eu preciso da logística para mim e para o meu assessor, vai complicar. De novo,
O cara tá com pouco dinheiro, ele não pode pagar logística para 2. Então é um problema. Logo então, se você é um palestrante do nível do desconhecido no nível do progresso, sem assessoria, faz mais sentido você ter assessoria quando você chegar ao nível do super-herói, nível do legado. E aí, galera, o que eu quero deixar para você também? Eu quero deixar alguns exemplos de casos que aconteceram com logística aqui na Motivação Palestra. Eu vou dar alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos para que vocês saibam o que fazer e o que não fazer. E os exemplos positivos, é claro, eu vou falar o nome, qual foi o palestrante que passou por esse caso. Logicamente, o palestrante com o exemplo negativo, eu vou omitir para não expor a pessoa. Então vamos lá, um exemplo. Aconteceu de eu fechar uma palestra com um cliente nosso que eu acho que era do sul do Brasil, e esse cliente, ele queria muito que o palestrante, um palestrante muito famoso, que com certeza absoluta você conhece quem é, ele queria que esse palestrante ele chegasse ao local do evento um dia antes. E ele queria que ele chegasse um dia antes para ter certeza que ele ia estar lá. A palestra começava às 8 horas e o cliente não podia passar pela possibilidade do palestrante atrasar a palestra. Então ele queria que ele estivesse lá e inclusive ele assistisse a primeira apresentação do dia antes da palestra dele, a apresentação do diretor desse nosso cliente. Mas esse palestrante, ele não queria chegar antes. Ele deu toda a certeza dele que ele ia conseguir chegar no dia, deu toda a certeza dele que não ia atrasar. Ele falou que ia chegar meia hora, 40 minutos antes, mas não chegou antes. E isso causou uma frustração tremenda no cliente. Por quê? Por causa de toda a expectativa de ter aquele cara lá antes e por causa de todo o medo de acontecer o pior. E adivinha o que aconteceu? Lady Murphy, o palestrante, se atrasou. O palestrante famoso se atrasou. E aquilo foi um tremendo mal-estar, causou um tremendo desconforto. Porque quando eu fui buscar o feedback com esse meu cliente para saber o que ele achou, se ele gostou da palestra, ele até gostou da palestra. A palestra foi interessante, era o que eles estavam procurando. Mas a situação deixou uma mancha na participação daquele palestrante. No ano seguinte, eles voltaram para contratar um outro palestrante. Adivinha se eles queriam aquele cara de novo? Negativo, de jeito nenhum. Eles queriam outro palestrante que a gente desse certeza que não ia ter essas mesmas frescuras, de acordo com as palavras do meu cliente, né? Se esse palestrante ia aceitar chegar antes, se esse palestrante ia aceitar assistir o começo da apresentação. E a gente indicou um palestrante que ia fazer isso. E no caso foi o Tandy. A palestra que aconteceu com o Tandy, se eu não me engano, foi no ano passado. O que aconteceu? Esse nosso cliente, ele, de novo, pediu para o palestrante chegar um dia antes e ele queria que o palestrante assistisse a primeira apresentação do dia. Repetia sempre, o palestrante não pode atrasar que nem o palestrante X do ano passado atrasou. A gente ficou com essa preocupação em encontrar um palestrante que a gente tivesse 100% de certeza, confiança no trabalho dele e 100% de certeza que esse é um palestrante agradável. E aí entra uma coisa que eu quero grifar para vocês. Existe uma coisa chamada bastidores. O que são bastidores? Os bastidores é igual bastidores de um filme, bastidores de uma peça de teatro, bastidores de uma série, por exemplo. Os bastidores é tudo que acontece atrás das câmeras, atrás do palco, no nosso caso. No caso de vocês, palestrantes. Tudo que acontece fora do palco são os bastidores dos palestrantes, como nós chamamos aqui na Motivação. E acontece de ter muitos palestrantes que são ótimos palestrantes no palco, são palestrantes super motivadores no palco, passam uma energia do caramba para vocês. Provavelmente são mentores aí em livros de vocês, mas fora do palco, esse cara é um cara que eu não gostaria de fazer um churrasco com ele não. É um cara chato, é um cara que, ali na palestra dele é tudo sobre motivação, é tudo sobre você se conectar com pessoas, mas na hora de se conectar com ele, falar com ele ali fora da palestra, não rola. Na hora de pedir para ele alguma coisa que o nosso cliente pediu, uma coisa mais específica, não rola. Por exemplo, chegar um dia antes, ou assistir a primeira apresentação do dia, ou ir no carro da empresa com o motorista da empresa. Tem muito palestrante que não quer também. Eu falei para vocês que um dos itens da logística é o carro, né? O carro que leva você do aeroporto até o local do evento. Esse serviço, ele se chama transfer. Você contratar um carro com um motorista particular que vai fazer esse deslocamento para você. Você sabe quanto que custa um transfer? Um transfer custa em média R$800. Dependendo do local do evento, nós já chegamos aqui na Motivação Palestras a cotar para os nossos clientes transfer que custavam R$1.500.
dependendo da distância. Quanto? Teve já de 2.000. Ó, Natália, ela administra essa parte e ela acabou de falar pra mim, teve transfer já de R$2.000. Imagina, um carro que vai te levar de um ponto até o outro e depois vai te trazer de novo para o ponto de início, custou 2.000. Tem muita palestra que não custa R$2.000. Depende se ele é blindado, depende do Ó, motorista. ela tá passando ainda algumas especificações, depende do motorista. É um motorista profissional? Fica mais caro. É um carro blindado? Fica mais caro. É um carro de luxo, executivo? É um carro mais popular? O preço vai variando, entendeu? E tem muito palestrante que exige o carro. Ó, quero que esse carro aqui, essa marca, e é o carro blindado, e é o carro isso, e é o carro aquilo, e isso acaba aumentando o preço da palestra. De novo, a gente volta ao método Nick. Você é um palestrante que está no nível do legado, é esperado que você exija, não tem problema. Se é um palestrante do nível do super-herói, na maioria dos casos não vai ter problema também. Agora, se é do nível do progresso, eu te aconselho a não fazer. Pode ser que em alguns casos até role, porque você está se posicionando bem, você está vendendo sua imagem, você está se posicionando como palestrante do nível dos super-heróis. Mas, como você ainda não está carimbado pela mídia como um especialista, e é isso que o palestrante do nível do super-herói procura, ele trabalha o que está dentro do controle dele para mais cedo ou mais tarde a mídia cair em cima dele. Eu aconselho você, se é palestrante do nível do progresso, não fazer ainda. Mas se você é um palestrante do nível do desconhecido, cara, de jeito nenhum. Nem pensa em exigir nada aqui. Simplesmente vai lá e faz a palestra e seja o mais flexível possível com questões de logística. Ou seja, se a palestra é na sua cidade e você tem possibilidade de ir com o seu carro para o evento, vá. Isso vai brilhar os olhos do cliente. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer esse pagamento, a fazer esse desembolso. E se você agrega esse valor à sua palestra, você acaba ganhando um pontinho de diferenciação, porque não são todos que fazem. Os palestrantes que estão assistindo aí nossa live, que assistem os nossos vídeos, e presta atenção quando eu falo assim, não são todos que fazem. Se eu fosse vocês, sempre que eu disser essa frase, eu anotaria no caderno. Ele acabou de falar que não é todo mundo que faz, porque eu vejo muito palestrante aí fazendo muita coisa que os outros já fazem, mas tem algumas coisas que são algumas coisas até simples que eu passo aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives, que se você estiver sacando e estiver anotando, você já vai se diferenciar. Então, por exemplo, já está aí a primeira, se você está começando esse esporte de anotar essas minhas dicas a partir de hoje, a primeira coisa é essa: se você está na mesma cidade em que o evento vai acontecer, vá com o seu carro, pague o Uber, dê um jeito de chegar até lá, mas não peça esse custo do cliente, porque a possibilidade de você ficar marcado melhor na mente dele é maior, já que a maioria dos palestrantes não fazem isso. De novo, são R$800, R$1.000, R$2.000 que o cliente vai estar economizando só com essa atitude sua. E aí eu quero te dar uma diquinha que vai agregar mais valor ainda, além dessa possibilidade de você ir com o seu próprio carro. A dica é o seguinte: você vai com o seu carro num evento que vai ser na sua cidade, mas você não vai falar que vai com o seu carro. Essa é a jogada. O que eu ensino para os palestrantes, que eu mentoro no MBA do palestrante, é o seguinte: você precisa manipular os seus pontos de contato e os seus fatores geradores de interesse para que as pessoas que compõem o mercado de palestras, como por exemplo os clientes, eles te vejam do jeito que você quer que eles te vejam, não do jeito que eles querem te ver. Por exemplo, quando eu entro em contato com... Fala uma pessoa que está aí nessa live. Leandro. Quando o Leandro entra em contato comigo, vamos supor que o Leandro acabou de mandar o Media Kit, o material dele para mim, falando assim: Lucas, eu quero entrar na sua agência Motivação Palestras, quero entrar naquele site top que parece o site da Netflix, eu quero estar lá também. E aí eu falo assim: beleza, acabei de receber aqui o material do Leandro, mas é um material que não está atrativo, não está chamando a atenção. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma conclusão sobre o Leandro. Eu vou tirar uma conclusão de que o material do Leandro não é legal. Ou vou tirar uma conclusão de que o Leandro é um palestrante comum, como os outros. Mas a partir do momento que você manipula os seus pontos de contato com o cliente, o que são pontos de contato? Redes sociais, site, Media Kit, e-mail marketing, tem vários pontos de contato. Quando você manipula os seus pontos de contato, recheando eles com fatores geradores de interesse. O que são fatores geradores de interesse? Fatores que despertam a atenção e interesse de clientes. Por exemplo, fotos com boas qualidades, texto curto, texto longo, todas essas coisas que eu ensino aí nos vídeos que vocês acompanham aí nas redes sociais. Quando você consegue fazer essa manipulação, você não está deixando eu tirar uma conclusão sobre você. Eu não sei se isso parece confuso,
Mas é exatamente isso, você não deixa eu tirar uma conclusão sobre você, porque você montou o seu material de uma forma que só tem uma conclusão que eu posso tirar, e a conclusão que você manipulou para que eu tirasse. E eu quero te dar um exemplo bem claro. Se você me manda o seu Media Kit, Leandro, e o seu Media Kit, ele não está gerando interesse, ele não tem boas fotos, não tem textos bem estruturados, eu vou tirar a conclusão, vou achar que é chato. Mas se você monta um material impecável com as técnicas que eu ensino nos vídeos e eu compartilho aí nas redes sociais, você está mandando uma única mensagem para mim, que é a mensagem de que eu sou Leandro, eu falo sobre o tema X, por exemplo. A gente tem um aluno no MBA do Palestrante que é o Montanha para Todos, a Juliana e o Guilherme. Eles são montanhistas e eles escalam montanhas e eles dão palestras por todo o Brasil. A Ju, ela é cadeirante, ela é a primeira cadeirante brasileira a escalar montanhas. E eles dão palestras por todo o Brasil falando sobre o case motivacional, a superação deles, né? E o que acontece? Eles mandaram, agora eu estava antes dessa nossa live, corrigindo o Media Kit deles, que eu passei a orientação para eles fazerem. E o Media Kit, do jeito que a gente planejou, que eu ajudei eles a organizar, não tem como passar outra impressão, além da impressão de que eles escalam montanhas e eles inspiram pessoas pelo case de superação deles. As fotos deles passam essa mensagem. Se eu pegasse o Media Kit deles e tirasse todo o texto do Media Kit, só de olhar para as fotos eu já ia imaginar isso, que eles escalam montanhas. Tem uma moça que anda de cadeira de rodas e eles dão palestras falando sobre isso. Se não tivesse texto, só as fotos iam falar isso. Então você percebe, pelo fato de as fotos falarem por eles, eles estão controlando o que eu vou pensar. Porque quando eu olho para a foto eu já tiro aquela conclusão. Só que eu moldei daquela forma para que ele, o cara do outro lado, tirasse essa conclusão. Então você manipula o mercado de palestras para que o cliente tire conclusões que você quer sobre você. O palestrante do nível do desconhecido, ele não sabe como fazer isso. Ele não sabe o que são pontos de contato nem fatores geradores de interesse. E por conta disso, esse cara, ele não pode exigir nada. Por conta disso, esse cara sofre para fechar clientes, porque os clientes eles sempre estão correndo atrás dos palestrantes aqui de cima. Tem muito cliente para pouco palestrante aqui em cima. Tem muito cliente para pouco palestrante no nível dos super-heróis. O palestrante do nível do progresso, ele acaba aproveitando essa demanda aqui desses dois caras e sobra para ele. E por que sobra para ele? É porque simplesmente por ter sobrado? Não, porque ele está preparado. Se fosse simplesmente por sobrar, tava chovendo cliente aqui para o nível do desconhecido também. Mas o palestrante do nível do progresso, ele manipulou a imagem dele para parecer, para quando o cliente olhar para ele, tirar uma conclusão de que ele parece com um palestrante do nível de super-herói. Ele vale 20 mil reais, vou pagar 15 mil reais, 10 mil reais pela palestra dele. Deu para sacar? Deu para entender mais ou menos qual que é a modalidade desse jogo? É você fazer o cliente tirar as conclusões que você quer sobre você, não simplesmente conclusões aleatórias sobre quem é você ou sobre o que você fala. Então os palestrantes do nível do desconhecido, do nível do progresso, eu sugiro que não tenham assessor e não façam exigências de logística. E ainda por cima, quando vocês puderem, o evento for na cidade de vocês, próximo à casa de vocês, vá com o carro de vocês. Além do mais, dica de ouro, dica que diferencia, anota aí no seu caderno, super dica de ouro. Não fala que você vai pagar o seu transfer. Coloca lá no seu contrato, combina, se você não tiver contrato, que o cliente vai pagar a logística, normal. Isso tudo vai acontecer por conta do cliente. Mas quando estiver chegando próximo à data do evento e o cliente perguntar para você onde que ele te busca, onde que ele pode pedir para o motorista dele te buscar, você fala, não precisa se preocupar com isso, deixa que eu vou com o meu próprio carro e eu chego até aí. Não precisa investir mais esse valor, além do preço que você já pagou pela minha palestra. Isso vai trazer uma super diferenciação. Por quê? Vai fazer você oferecer uma coisa chamada over delivery. O que é over delivery? É quando você entrega mais do que eu estava esperando. Então, por exemplo, se alguém contratar uma palestra com vocês, o que a pessoa está esperando quando contrata aquela palestra com vocês? Ela está esperando que você dê a palestra e ela está esperando que ela já pague os custos com logística. A partir do momento que você fala assim, isso já está tudo acordado, ela já combinou e já sabe que precisa fazer isso. E você chega assim e fala, não precisa pagar isso, não precisa pagar o meu transfer, não precisa pagar a minha alimentação. Eu vou daqui da minha casa mesmo com o meu carro.
carro até aí o local do evento de vocês. Cara, isso daí já te diferencia muito, porque a pessoa ela tem a sensação de que está recebendo mais do que pagou. É o over delivery. Então você fala depois de já ter fechado a palestra, tá bom? E aí você faz e assim é maior a chance de você ficar marcado na cabeça da pessoa e se diferenciar. Então vamos aqui para o nosso exemplo. O que aconteceu com o Tandy? O Tandy, ele foi indicado por nós para esse mesmo cliente que teve a experiência ruim no ano anterior com um palestrante muito famoso. O Tandy é um cara que é super parceiro nosso aqui da Motivação Palestras, é um cara que ele tá no nível dos super-heróis, é um cara que a palestra dele agrada muitos clientes, a história dele agrada muitos clientes. Ele é um cara que é super flexível, ele é um cara tranquilo de conversar, ele é um cara que os bastidores são muito bons. Você lembra dos bastidores? É um cara que se eu falar assim, Tandy, eu tenho esse cliente aqui, só que ele precisa que você chegue em tal horário lá na palestra e ele precisa que você pegue um táxi do aeroporto até o local do evento. Tem algum problema? Tem palestrante que diria, não, de jeito nenhum. Não dá, se ele quiser ele paga lá no trânsito. Tem palestrante que diria isso. Mas o Tandy ele fala, não, tranquilo, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, olha como é mais fácil o meu relacionamento com um palestrante desse. Quem você acha que eu vou indicar mais? Um palestrante cri-cri ou um palestrante que teria a atitude do Tandy? Então, nós indicamos o Tandy para esse nosso cliente. Ele estava procurando uma palestra motivacional, nós indicamos o Tandy, conversamos com o Tandy, falando da experiência do ano passado com esse cliente, e aí o Tandy fez de tudo para entregar uma coisa de alto nível, sabe? Ele já entrega uma palestra de alto nível, mas sabendo dessa história, ele ficou com vontade de fazer mais ainda, mas não precisou nem ele fazer mais ainda, porque as circunstâncias exigiram isso. Fica vendo o que aconteceu. O Tandy, ele mora no Rio de Janeiro, eu não me lembro o local desse evento, eu só me lembro que era no sul, mas quando ele chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, ele ficou sabendo que o voo foi cancelado para o local do evento. O evento aconteceria no dia seguinte. Imagina, você precisa chegar no evento, estava combinado de você chegar ainda hoje na cidade do evento e o voo é cancelado. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, deixa aí nos comentários se isso já aconteceu com vocês ou qualquer outro problema de logística que vocês já tiveram, tá? Mas aconteceu isso, o voo do Tandy foi cancelado. E agora, o que a gente ia fazer? Todas as palestras que nós fechamos aqui na Motivação, nós fazemos um contrato. E existe uma cláusula no contrato que diz assim, se acontecer algum motivo de força maior, por exemplo, voos cancelados, entre outras coisas, o palestrante ele está resguardado a não precisar fazer a palestra e remarcar a palestra dele para outro dia sem pagar nenhuma multa. Foi exatamente isso que aconteceu. O voo foi cancelado. O Tandy poderia simplesmente ter voltado para casa. Ele estava a alguns quilômetros da casa dele. Mas o que esse cara fez? Foi de ônibus para o local do evento. Cara, olha que maluco. Eu acho que ele passou 9 horas no ônibus até o local do evento. E imagina, o Tandy é ex-jogador de vôlei. O cara, quando eu fico do lado dele, eu tenho uma foto que eu tirei no lançamento do livro dele. O cara é desse tamanho assim, meu. Então o cara é gigante. Imagina um cara em um ônibus convencional. Eu já fico apertado em um ônibus. Imagina um cara daquele tamanho, uma pessoa do lado dele, dentro do ônibus. Mas ele chegou um dia antes, como o cliente pediu. Ele no outro dia assistiu a primeira apresentação e entregou uma palestra excelente. Você consegue imaginar qual foi o feedback do meu cliente quando eu liguei para ele depois do evento? Foi excepcional. Esse cara estava radiante com o Tandy, principalmente por saber de todos os problemas que aconteceram, que o voo foi cancelado e o jeito que ele deu para chegar até lá. Esse tipo de palestrante eu tenho prazer de indicar. E esse case, o palestrante que fez isso, a gente usa para fechar outros clientes. A gente usa para indicar o Tandy. Ó, esse cara aqui é ponta firme, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu um dia? O voo foi cancelado, ele entrou no ônibus, ficou 9 horas. Daquele tamanho em um ônibus convencional. Ficou 9 horas no ônibus, chegou lá um dia antes e fez uma palestra excelente, o cliente elogiou. Olha como vende quando eu falo dessa história. Então não é só sobre você fazer alguma coisa diferente para um cliente. É sobre você arear a sua terra, plantar resultados para futuramente usar essas histórias, esses acontecimentos para fechar mais palestras. Então tá aí um exemplo bom, um exemplo negativo. Vou te passar mais um exemplo que aconteceu bem ruim, que é recente, tá? Um palestrante também bem famoso, que você provavelmente já deve ter visto ou lido alguns livros dele, né? O que aconteceu? Esse cara chegou no evento, e o evento ia acontecer mais ou menos umas 15 horas da tarde. E aí o que aconteceu? Ele chegou mais ou menos umas 10 horas, 11 horas no evento, e ele começou a ligar pra gente falando, eu não tenho hotel? Desde o começo, ninguém combinou hotel. Tem alguns eventos que não é necessário hotel. Você chega lá, você até viaja, você pega um avião, viaja até o local do evento, mas você chega lá algumas horas antes do evento, não é necessário hotel. E aí esse cara ficou ligando pra gente pedindo hotel. E o que acontece?
acontece, galera? Já tá fechado o negócio, tá com o contrato assinado, a logística tá combinada. Se eu chego um dia antes do evento e falo, ô cliente, a gente não tinha dito que não precisava de hotel, mas vai precisar, o palestrante está pedindo. É dinheiro a mais. Imagina R$300 que não estava esperando e que não é nem do seu bolso, é da sua empresa. E você vai ter que prestar contas por aquilo. É bem chato, né? Então imagina a situação do cliente. O cara pedindo e a gente conseguiu reservar o hotel para ele. Adivinha? Esse cara ele não usou o hotel. Esse cara, de novo, ele não usou a hospedagem dele. Depois de encher o saco, depois de ficar ligando, depois de fazer o cliente fazer a contratação do hotel, ele não usou. Ele não usou simplesmente porque começou a conversar com algumas pessoas lá e passou o tempo. Bastidores. Beleza, chega lá no palco, entrega uma palestra maravilhosa, todo mundo gosta. Mas você acha que eu vou ficar indicando esse cara para os meus clientes? Nem a pau Juvenal, não vou indicar não. Porque eu sei que eu vou ter desconforto. Eu sei que meu cliente vai passar por uma experiência ruim. E eu quero que meus clientes voltem para mim. Eu não quero que eles passem por experiências ruins. Então, são problemas e bons exemplos que a gente já teve aqui na Motive. Tem um exemplo também de um palestrante que ele mora aqui em São Paulo, que é o Paul e Jack. Ele é um mágico ilusionista, ele mescla ali mágicas no dia da palestra com palestras de motivação, com palestras de liderança. O que esse cara faz? Todo evento ele vai com o carro dele. Todo evento dentro de São Paulo ou no interior, ele vai com o carro dele. E isso já é um diferencial para vender a palestra dele. A gente chega e sabe que a palestra vai ser no interior, a gente fala, ó, tem esse palestrante aqui, você não precisa nem se preocupar com logística. Ele vai com o próprio carro até aí. Olha o diferencial, é dinheiro que o cliente está economizando. Uma dica para você antes de finalizar essa live. Pergunta do palestrante Nelson Gonçalves. Na sua percepção, orçar com a logística incluída agrega, desagrega ou é indiferente? Boa pergunta, Nelson. O que acontece? A gente aqui durante algum tempo na Motive, nós começamos a oferecer as palestras, as indicações dos palestrantes já com preço de logística incluso. E ó, não teve diferença não. Não teve diferença e até o cliente ele começou a pedir o valor sem a logística. O que nós fazemos hoje? Nós oferecemos o preço sem logística e deixamos uma observação, esse preço ele não contém logística, precisa ser calculado à parte. A gente oferece a possibilidade para o cliente de incluir logística toda por nossa conta, que é mais ou menos isso, eu acredito que você deve fazer, né? A gente vê que alguns clientes eles se interessam por isso, mas acaba não sendo prático para a gente fazer. Por quê? Porque, por exemplo, você imagina que você é um cliente, então você é uma empresa, Nelson, e você entra em contato comigo querendo contratar um palestrante. E aí o que acontece? Eu vou precisar fazer a cotação da logística. Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro. Eu preciso saber quanto que está a passagem aérea de São Paulo até o Rio, quanto fica um transfer do aeroporto do Rio até o local do evento. E eu preciso fazer toda essa cotação para colocar ali no preço da palestra e mandar para o cliente. A partir do momento que eu faço isso, eu estou gastando tempo e energia para um cliente que eu não sei se vai fechar com esse palestrante, entendeu? Então eu gasto tempo e energia fazendo um levantamento de custos que eu não sei se vai virar para mim. Então eu ofereço o preço da palestra e quando o cliente ele se interessa, aí eu começo a verificar essas questões de logística. Olha, e olhando por outro lado, como você é um palestrante, como você não é uma agência, não é um intermediário, se o cliente entra em contato direto com você pedindo o preço da sua palestra, é interessante colocar com a logística. Então fica aqui uma observação, uma indicação para você. Se o cliente entrar em contato direto com você pedindo o preço da sua palestra, inclua os valores com logística. Mas se ele não entrar em contato com você, se você que estiver oferecendo sua palestra e lá na sua oferta tiver o preço, não coloca a logística não, porque ele vai ver aquilo como mais caro. É melhor você falar depois quanto fica o preço com logística, ou ele vai te perguntar, já que isso daí é praxe de empresas pagarem logística de palestrantes, tá? Então se você oferecer, não coloca, só coloca o preço da sua palestra. Mas se o cliente te procurar, coloca porque é interessante e coloca observação, tá? Já está incluso logística, está incluso todos os custos. Exemplos negativos, exemplos positivos, já passei para vocês. Palestrantes famosos que dão problema, palestrantes famosos que são caras excepcionais no palco, mas nos bastidores eu não sou fã. E palestrantes que são bons exemplos aí de logística, Paul e Jack, Tandy, foram 2 exemplos que eu dei para vocês. E uma dica que eu quero dar para vocês para finalizar: quando o cliente ele chegar pedindo desconto para sua palestra, use a logística. A logística pode ser um desconto. Ó, de repente eu tenho um palestrante. Esse meu palestrante ele cobra R$15.000 pela palestra dele. A logística, como é no Rio de Janeiro e a gente está em São Paulo, daria mais ou menos R$1.500 para ele chegar até lá. E aí o cliente me pede um desconto. Eu tenho 2 alternativas: meter um desconto lá de R$3.000 para ele, ou falar para ele: vamos fazer o seguinte, em vez de te dar o desconto, eu vou pagar toda a logística do
do meu bolso, não precisa pagar. Quando eu falo assim, o cliente nem sabe quanto vai ser a logística. Talvez ele espere até que vai ser mais do que o preço que eu daria de desconto para ele. E outra coisa, além de dinheiro, você não está dando para ele só o benefício do dinheiro, você está dando para ele o benefício de ter menos trabalho. Porque se você procurar por aéreo, procurar por todos os custos de logística, é você que vai estar fazendo esse trabalho, não é ele que vai estar fazendo. Imagina, ele não está cuidando só da contratação do palestrante, ele está cuidando da contratação de todas as outras coisas para o evento. Comida, cadeira, palco, luz, som, tudo isso está com ele. E quando você tira trabalhos de cima dele, acaba ajudando muitas vezes até mais do que dar desconto. Então, para finalizar, última dica aí para vocês, coloquem a opção de, em vez de dar desconto para os seus clientes, cuidar da logística para eles. Isso pode ser uma boa barganha para vocês não cortarem o preço da palestra de vocês e vocês ganharem alguns pontinhos com clientes. Beleza, galera? Faz o seguinte para mim, coloca nos comentários dos vídeos que a gente posta, manda lá no direct de repente quando eu postar algum story, temas de lives, temas de vídeos. Então, por exemplo, aqui em logística tem um monte de tema aqui dentro. Tem alguma coisa que você tenha dúvida ou curiosidade dentro da logística? Manda aí, coloca aí nos comentários coisas que vocês gostariam de saber. Tem alguma coisa, por exemplo, sobre apresentação, sobre feedback, sobre prospecção que vocês gostariam de saber? Põe aí nos comentários para eu ter ideia de algum tipo de conteúdo que ajudaria vocês. E aí eu faço vídeo, de repente faço alguma live e aí a gente conversa sobre isso, tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido essa nossa live, essa nossa aula de hoje sobre logística. Qualquer coisa, tamo junto, manda aí nos comentários, me chama no direct e eu tô aqui para ajudar vocês, conta comigo. Valeu e boa noite!